partir do verso 12. Então os irmãos podem abrir as suas Bíblias, 1 Coríntios 15, 12. Nós vamos ler até o verso 32. É um texto aparentemente grande, mas necessário para a leitura nessa manhã. E a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 15, 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vou dar um pulo para o verso 29. De maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, e eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mais infelizes das criaturas, se não fosse a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, duas histórias me acompanham. A primeira é de um senhor da igreja lá em Campinas, que se chamava Hélio. O Hélio tinha mais ou menos uns 2 metros de altura, mais ou menos uns 200 quilos. Um homem extremamente devotado à família e à igreja. Um homem de Deus. Quando havia as festas na igreja, ele era o primeiro a chegar, com a sua sanfona. E ele tocava aquelas músicas folclóricas. E o povo fazia aquelas festas, fazendo fogueiras nas casas, e ele ia lá com a sanfona dele. E eu lembro de uma ocasião que ele, sempre quando Irlene fazia pão de queijo, parece que ele adivinhava. Ia lá, batia na porta e comia o pão de queijo. E ele chamava as minhas 3 meninas de trifásico, porque as meninas eram elétricas e ficavam felizes ao vê-lo. Uma ocasião, a esposa dele ligou para minha casa à tarde. Falou: pastor, Hélio foi buscar a Lívia, que é a filha, e não chegou ainda, e faz tempo que ele foi. E disse que no caminho há um acidente, com um carro branco igual ao do Hélio. Imediatamente eu peguei, levantei e falei: não saia daí, vou passar aí na sua casa, você me mostra o caminho. E aí eu dei a volta com o carro, peguei a esposa do Hélio, descemos e fomos no caminho que ele faz e vimos o carro dele em frente a um poste, no meio da rua. E ela falou: pastor, é meu carro. E eu falei assim: vamos esperar um pouquinho então. Passei o carro mais à frente e havia uns policiais em torno do carro. E os policiais me perguntaram: quem é você? Eu falei: eu sou o pastor dele. E quem é que está no carro? É a esposa dele. Some daqui, porque ele levou um tiro fatal e está morto. Meus irmãos, aquela pessoa tão cheia de vida, que eu convivia, que a igreja amava, de repente tinha essa experiência horrível, de uma hora para outra.
nessa morte fatal. O tiro, o policial falou assim, o tiro foi fatal. Cruzou em diagonal, pegando o coração e os órgãos vitais para a própria existência. Morreu. Um pregador conhecido, ele fala assim, a respeito do que nada é mais irracional do que a morte. E nada é tão racional e tão verdadeiro quanto a ressurreição. Esse pregador aqui contou também uma história a respeito da sua mãe. Ele veio da Holanda, faltavam 10 dias para completar o doutorado, e ele veio para a Pensilvânia. E ele, quando chegou, a esposa estava prestes a dar a luz e deu a luz. E ele foi buscar a mãe no trabalho. E ele tinha o filhinho que acabara de nascer e tinha também uma menina de uns 3 anos de idade. E ele conta a história de que quando a mãe pegou o menininho, falou, esse é o dia mais feliz da minha vida. E depois eles jantaram e foram dormir. E de madrugada, a filhinha mais velha foi até o quarto e chamou a vovó. E chama a vovó. E a vovó não responde. E disse então que imediatamente ele levantou e quando ele a olhou de longe, ele percebeu que ela havia falecido. Num momento de muita transtorno, de muita dor, naquele momento terrível da vida e da própria existência. Jó 14:14 fala assim, se o homem morrer, poderá ele viver novamente? Mas em Jó 19:25 ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele me levantará. Eu sei que o meu Redentor vive. E algumas palavras, meus irmãos, que redundam no coração do ser humano, que são palavras de esperança. A esperança, ela está nos corações de toda a raça humana, daqueles que creem e daqueles que não creem. Por exemplo, eu contei num Reels desse que a nossa irmã Ivana filmou, falando de Gilgamesh, que ele tinha no coração o desejo de se apropriar da árvore da vida. Ele volta para o continente depois de nadar a ilha, pega a árvore da vida. Quando ele chega cansado, a serpente está olhando para ele e solta sobre ele o hálito do sono, e ele dorme profundamente, e a serpente rouba-lhe a árvore da vida. E quando ele volta e acorda, ele continua procurando, na esperança, para que encontrasse a árvore da vida que simbolizava a vida eterna. Não obstante isso, nós temos também os índios no Brasil, os índios aqui da América também, mas os índios do Brasil, eles faziam uma procissão de 400 anos. E os antropólogos falavam, mas por que essa volta tão grande? Saindo ali do Nordeste, passando pelo Rio Madeira, descendo ali pelas costas do Mato Grosso, voltando pelo Rio de Janeiro e retornando ao Nordeste. E nesses 400 anos, os pajés levantavam e pregavam, nós não podemos parar, porque nós queremos caminhar para a terra sem mal. Nós queremos a terra, na minha palavra, a terra da esperança. A terra onde que não haverá nem morte, nem dor, mas é a morte do gozo. E os egípcios também, que eles faziam e mumificavam na esperança de que alguma coisa acontecesse no futuro com os seus faraós. Então, meus irmãos, nós estamos em torno da palavra esperança. E a Bíblia diz que sem Cristo não há esperança. Sem Cristo, para ninguém nesse mundo. Ele é a nossa última esperança. E o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, ele trata especificamente desse problema que nós vamos trabalhar com vocês aqui nessa manhã. Tem um teólogo muito famoso chamado Rodolfo Bultmann, que trata a ressurreição como uma mitologia. As igrejas que compraram essa teologia, desse influenciador do século XIX, elas se tornaram bares, mausoléus, cemitérios, porque elas proclamavam a morte de Deus, e na falta da esperança, elas sucumbiram. Então, quando vocês veem em Nova York essas igrejas fechadas,
Quando vocês veem em algum lugar umas igrejas que não caminharam mais, porque elas duvidaram da ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o problema levantado em Coríntios é o problema levantado na vida de muitos daqueles que lutam com a respeito da sua própria fé. E Paulo escreve então para responder àqueles que haviam desconfiado a respeito da ressurreição dos mortos. E Paulo, ele poderia falar o que falou e defender o que defendeu, porque era culto, educado, aprendeu aos pés de Gamaliel. Alguns calculam que a cultura do apóstolo Paulo no regime da igreja de Israel, do conhecimento das leis de Israel, era tão grande que equivalia a 2 PhDs nos nossos dias de hoje. E ele, além do conhecimento, era um homem completamente apaixonado por aquilo que ele viveu e por aquilo que ele experimentou. Meus irmãos, aqui, para explicar o texto, nós devemos caminhar no caminho da lógica. E aí vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo para eu explicar. Quando nós, por exemplo, trabalhamos com Aristóteles, nós falamos que Aristóteles é muito difícil, mas Aristóteles foi o primeiro a trabalhar com a questão da lógica humana. Ele não descobriu, ele só constatou que o ser humano é um ser racional, não caótico, mas lógico naquilo em que ele orienta. Paulo, em Coríntios, nesse texto que nós estamos lendo, ele vai usar técnicas de debate para responder à ilogicidade daqueles que levantavam premissas contra a ressurreição dos mortos. E uma das técnicas favoritas do apóstolo Paulo em filosofia se chama ad hominem, em inglês é ad hominem, e aí é uma técnica que eles usavam e que trabalhavam com a questão da própria falácia. Então, o que o apóstolo Paulo quer atacar nessa argumentação não é a pessoa, porque na falácia se ataca a pessoa. Eu não sei se já tiveram experiência como essa. Você conta um problema e a pessoa te ataca, não o problema, mas ataca a sua pessoa. Dentro da visão de Aristóteles, isso é ridículo. Isso chega a níveis irracionais. Porque o que se deve discutir é a questão do ponto em que se é discutido. E ele fala que isso, então, nesse ad hominos, é uma falácia no que eles trabalham na questão da argumentação. Mas Paulo pega agora um lado saudável do ad hominos, nessa argumentação, e Paulo trata daquilo que realmente funciona no questionamento em que eles estão levantando. Então, se você ouve a argumentação do seu oponente, imediatamente você calça as sandálias do seu oponente e você então começa a desferir dentro das premissas a dissolução de toda a sua argumentação. Esse exercício que Paulo está fazendo foi muito usado por Zeno na filosofia, onde que ele chamava de reductio ad absurdum, essa questão da falácia. E aí então vai reduzir o apóstolo Paulo na observação dele, mostrando o que é levantado por eles não é nada mais do que um absurdo. E o apóstolo Paulo então corre em defesa dessa argumentação que nós estamos trabalhando com vocês aqui nessa manhã. E aí a pergunta dele é a seguinte: ora, se é corrente pegar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se há pregação, se há vida, se há um esforço enorme dos apóstolos pregando a respeito da ressurreição, e eles aceitavam a ressurreição de Jesus, mas eles duvidaram da ressurreição do próprio corpo.
Ficava aquela luta. E o apóstolo Paulo, na argumentação dele, fala: isso é ilógico, isso não é saudável. E aí no versículo 13 ele fala assim: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Então olha só a questão do ad hominis que ele fala aqui: se não há ressurreição dentre os mortos, então também Cristo não ressuscitou dentre os mortos. E aí, se você usa na lógica essa imediata interferência, o problema de interpretação, o problema de hermenêutica, e aí nós criamos um problema de heresias que começam a trabalhar em todo o texto da palavra de Deus. Então, nas premissas, fica mais ou menos assim: o homem é um ser moral, logo, ele é um ser moral. A primeira argumentação se ajunta com a segunda afirmação, não é? E fala assim: se esse homem ele é imoral, logo ele é um ser imoral. Ou seja, na construção do raciocínio lógico, não é? Quando Paulo fala assim: se não há ressurreição dos mortos, na negativa universal, então Cristo não ressuscitou. O não tem que combinar com o não na frase, nas premissas, e o sim combina com o sim. Então, se é, se não é, não é. Não podem eles falarem no versículo 12: é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, quando vocês afirmam que não ressuscitou. Aí então entra nessa questão dessa ilogicidade no texto da palavra de Deus. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, ele continua morto. E se Cristo não ressuscitou, versículo 14, a nossa fé é vã, a nossa fé é fútil, não há razão e nem maneira de se continuar crendo em nada. Aí Paulo fala assim: olha, eu sou chamado para ser pregador no Oriente, eu sou chamado para ser pregador na Europa, eu prego a palavra. E se Cristo não ressuscitou, é vã a minha pregação. O que ele quer estar dizendo aqui no versículo mais adiante, no versículo 31 do 15, ele fala assim: e eu protesto, irmãos, contra esse raciocínio de vocês. A igreja estava caminhando para uma dissolução pela falta do conhecimento na ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Então a minha pregação é vã, a sua e a fé de vocês estão reunidos, também é vã. E aí, dentro da ideia dos pregadores de Eclesiastes, ele fala: e tudo é vão, tudo é fútil, tudo é vaidade, e não vale a pena você gastar seu tempo naquilo que é fútil, naquilo que não é verdade e naquilo que não é realidade. O fútil, ele vai e tange a idiotice. Sartre, certa ocasião, ele fala sobre a significância da existência humana. E ele escreve um livro que nós lemos no seminário por obrigação. Livro ruim. Não é que é ruim, é um livro difícil. O livro chamava Náusea. Os dois conviviam no mesmo espaço. E eles foram, no momento da caminhada da própria existência, sentir o enjoo do outro. Essa experiência de Sartre, ele caminha na direção mostrando que o homem é inútil, useless. E ele trabalha e passa dentro do que nós chamamos do niilismo, do nada, absolutamente nada. Nietzsche caminha dentro dessa direção e não vai longe disso. E como nós podemos descrever um ser humano dentro dessa perspectiva de Sartre e de Nietzsche? E aí, meus irmãos, Sartre faz uma observação interessante. Ele fala assim: quando uma pessoa morre, quer seja marido, quer seja esposa, o que acontece no processo do falecimento, naquele momento em que a vida foi quebrada, nada mais é
quando o vazio começa a tomar conta da pessoa, não é por sentimento de um pesar verdadeiro, de uma tristeza, de uma dor por aqueles que choram, mas Sartre fala assim, aquilo nada mais é do que paixão que não traz a pessoa de volta. Mas a pessoa usa aquele sentimento para envolver os outros na sua própria paixão. E uma paixão, segundo Sartre, não muda absolutamente nada, não traz a pessoa querida de volta, só dor e sofrimento e manipulação, mas não traz ninguém de volta, não faz nenhum senso para o existencialismo. Mas dentro dessa mensagem nós percebemos como que o ateísta ele trabalha com relação ao próprio ser humano. Mas num real senso, o apóstolo Paulo aqui no texto antecipa, concorda, entra no sapato para poder usar de apologia, para discutir a respeito da ressurreição. Então, se fosse pensar em Sartre, conforme o apóstolo Paulo chamando, entrando no sapato, ele fala assim, se Cristo não ressuscitou, não deixa com que eu perca o meu tempo com essa premissa. Você não está certo, e a questão da sua paixão também é inútil. Então Paulo, ele não teve tempo de trabalhar com o que nós chamamos hoje de humanismo. O seu nascimento dentro do humanismo e a sua morte são dois polos do nada, tirando Deus. O nascimento e morte são dois polos de nada. Ele considera e trabalha dizendo que nós somos apenas vermes com dois polos. E que nós mais ansiamos e que mais trabalha na nossa vida é a questão daquele momento da morte. Continua a ideia do apóstolo Paulo, porém somos criados por Deus, e importa que não somos apenas vermes com dois polos, mas nós somos criados dentro de uma ideia de dignidade humana. A questão é, se não existe Deus, não existe nada, por que nós temos a dignidade no nosso coração? Porque a dignidade, ela faz parte da sua vida e da nossa vida, da vida como um todo. Não é a questão do humanismo que pega valores da fé cristã, atropela e nega a totalidade da raiz e a fundação da própria fé. E ele, 4 vezes ele fala, se não há ressurreição, é vã a nossa pregação, é vã a nossa própria fé. Não indo muito longe, para que os irmãos, eu tenho que trabalhar um pouco na filosofia para explicar esse texto, que não tem outro jeito de trabalhar com ele. E aí, meus irmãos, nos versículos 16 ele fala assim, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Olha o apóstolo Paulo nessa argumentação. A sua fé, no versículo 17, é fútil, e vocês permanecem, se Cristo não ressuscitou, Deus não recebeu o sacrifício, e você vive debaixo do pecado e debaixo da ira de Deus. Se Cristo não ressuscitou, não houve reconciliação e não há justificação pela fé. Se Deus o deixou Cristo na morte, o resgate que deveria ter acontecido, ele não aconteceu porque foi rejeitado pelo Pai. E o apóstolo Paulo continua na argumentação dele, dizendo no versículo 18, todos que pereceram, pereceram, e o funeral foi inútil. O culto foi inútil. O seu pai, a sua mãe, os seus avós, o seu esposo ou esposa que pereceram, pereceram para sempre. E não há esperança nenhuma de ressurreição e nem de vida eterna. O versículo 19 ele continua dizendo também nessa perspectiva, quando ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida aqui, nós somos pior do que qualquer animal irracional. Se a nossa vida dentro das construções de salvação for só nesse contexto de vida, nós somos as mais infelizes das criaturas.
Então Paulo fala assim: olha, eu protesto contra vós. Eu estive em prisão, em açoites, atribulado, angustiado, perseguido. Eu protesto contra a igreja de Coríntios por essa ideia errônea sobre a doutrinação da ressurreição. Sem a ressurreição, nós somos entorpecidos, e estão certos aqueles que falam que nós vivemos dentro do ópio, dentro da droga. Somos como Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para aquele gato Churchill: qual é o caminho que eu devo seguir? E o gato fala: para onde você quer ir? Ele é muito esperto. E ela fala: eu não sei para onde eu quero ir. E ele fala: se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. As pessoas que não têm Cristo, se ela não tem visão de caminho, qualquer caminho para ela é bom. Mas quando ela encontra Cristo, ela sabe o caminho. Porque ele fala: eu sou o caminho, não existe outro. Eu sou a verdade, não existe outra verdade. E eu sou a verdadeira vida. Ele é verdadeiramente aquele que vive. Então Paulo cessa a essa interrogação, essa exclamação, ou argumentação do ad hominem, e ele passa agora no capítulo 20, dizendo assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, o que me chama a atenção também agora é aquele texto que nós acabamos de ler agora há pouco, quando ele fala as seguintes palavras: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, que recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, pelo evangelho que o apóstolo Paulo pregou, e sois salvos, se retiverdes a palavra tão como vou-la preguei. Exatamente. A menos que tenhais crido em vão na futilidade. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, Isaías 53, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E Jesus fala assim: não tem outro método para que vocês percebam, a não ser do profeta Jonas, que vai ficar 3 dias na barriga do peixe, e depois, esse é o sinal que eles estavam pedindo, Jesus deu. E o versículo 5: e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois a 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, todas as quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Eu amo isso. O crente em Jesus, ele não morre, ele dorme, né? Depois foi visto por Tiago. Tiago é meio irmão de Jesus. Mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, no caminho de Damasco, quando ele encontra o Senhor Jesus. Aliás, o Senhor Jesus o encontra. É como um nascido fora de tempo, como um aborto, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de chamar apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. E aí, meus irmãos, para encerrar a minha palavra nessa manhã, da ressurreição e do testemunho apostólico, do testemunho que alguém realmente viu a própria ressurreição de Jesus, ele fala assim no versículo 15:54, ele fala assim: e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. E o versículo 55 era um hino que eles cantavam em torno dos túmulos. Então eles iam fazer um sepultamento, eles cantavam esse hino: onde está a morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê a morte? Eles cantavam em torno dos túmulos na certeza da ressurreição. E ele fala assim: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Palavra apostólica que serve para aquele tempo e serve para nós hoje também. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Meus irmãos, no Senhor o seu trabalho não é em vão. Você fala: mas pastor, eu faço tão pouco na igreja. Mas não é em vão. A comunhão é uma das características da imagem e semelhança de Deus. E nós então vivemos dentro dessa perspectiva abundante, graciosa da própria graça de Deus. Então a sua dor não é em vão. A sua doença não é em vão. O seu sofrimento: Senhor pastor, eu estou sofrendo, não é em vão. A sua morte, ela não é em vão. O seu suor para com o trabalho do Senhor não é em vão. E o coração da fé cristã é que nada que nós fazemos é em vão. Vamos curvar as cabeças como você está. Que a verdade, Senhor Deus, da ressurreição de Jesus ache guarida no coração dos nossos irmãos aqui nessa manhã. Que esse momento importante da fé cristã, lembrada na ressurreição de Jesus, depois daquele momento, daquela rude cruz, depois do sofrimento e sendo colocado naquele túmulo frio, nós percebemos que no terceiro dia a morte jamais poderia segurar o autor da vida. Louvado seja o teu nome pela bênção de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que vivo está no coração de cada um de nós e na vida da tua igreja, e nós o louvamos por esse privilégio que o Senhor nos dá de tamanha revelação, orando sempre em nome de Jesus. Amém e amém.